Oi, pessoal, prazer. Eu me chamo Shirley Eu me chamo Paulo. e aqui a gente vai apresentar um resumo que nós elaboramos juntamente com o nosso grupo sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, esse trabalho é uma avaliação parcial da disciplina de Princípios de Administração que está sendo ministrada pelo professor Júlio Facó. O nosso grupo é o grupo de número 2, que é composto pela Adriana, o André, Letícia e o Paulo, que já se apresentou, e eu. Pode passar, por favor. Bom, aqui, só para a gente fazer uma breve introdução sobre o livro, o próprio autor, ele fala sobre a sua motivação a escrevê-lo, né? Aí eu trouxe até essa frase, que ele fala que o trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o indivíduo tem que encarar. Então, ele, como era um palestrante, né, lá dos Estados Unidos, tinha alguns cursos, ele percebeu essa necessidade, 80 anos atrás, né, de ter algum manual, algum livro que falasse a respeito dessas interações ou relações humanas. Então, como ele não encontrou isso disponível, ele resolveu fazer o próprio manual dele, né? Então, o resultado foi essa rica coleção de princípios, que na verdade são métodos e técnicas simples e que, como o próprio autor fala, serve para qualquer situação. No entanto, ele fala também que para funcionar tem que ser uma coisa feita de coração, ou seja, tem que ser um estilo de vida, né? E esse livro ele é bem bacana também, com respeito ao tema da nossa disciplina, porque nós vemos que ele identifica características que são essenciais para pessoas que são líderes, né, ou que querem ser líderes em empresas. E apesar de falar de relações interpessoais, então extrapola o campo dos negócios, ele é bem aplicável, né, nesse campo, porque até mesmo tem aquela frase que é bem clichê no LinkedIn, mas que é verdadeira, do Simon Sinek, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, então se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então é mais ou menos isso que o livro ele realmente quer trazer para a gente. Bom, com esse ponto de partida, agora eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da estrutura do livro. Ele é dividido em 4 partes, que são essas que estão aparecendo na tela, e cada parte ela tem um tema principal, um objetivo macro. E aí, em seguida, tem uma sequência de princípios, né? Então, aí na parte 1, pode passar, por favor? Fala a respeito de técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Então, tem 3 princípios a respeito disso. Aí a parte 2 fala a respeito de 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Já na parte 3, é como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. São 12 princípios. E na parte 4, que é a última, fala a respeito de ser um líder. Como modificar as pessoas sem ofender ou provocar ressentimentos. São 9 princípios. Então, como tem bastante coisa, a gente não vai falar a respeito de cada um. Mas nós selecionamos alguns desses princípios que o grupo achou interessante e aí a gente vai abranger melhor cada um deles. Para começar, eu vou falar a respeito desse princípio que está na parte 2, que é o de sorrir. Sorria. Então, o autor ele já fala de cara, né, que ações falam mais alto que palavras, e um sorriso é como se você estivesse dizendo, gosto de você, você me faz feliz, estou satisfeito por vê-lo. E realmente, né, o sorriso é uma característica muito atraente da personalidade das pessoas. E quando a gente sorri, realmente quer dizer tudo isso que o Dale identificou ali no seu livro, né. Eu trouxe também essa outra referência mais atual do Alberto Reutemann, que também é palestrante, né, escritor, enfim. Ele fala a respeito do sorriso, que ele abre portas, melhora a relação de colaboradores com gestores, ajuda a vencer mais, ou vender mais facilmente, e que líderes que sorriem tendem a ser mais admirados por suas equipes. O sorriso ele tem um impacto tão relevante que mesmo em situações onde a conversa seja difícil, o resultado tende a ser menos desgastante para os envolvidos. E aí tem uma passagem no livro que é bem interessante a respeito disso, que é uma experiência que ele fala que um diretor de uma empresa, ele queria encontrar uma pessoa para um cargo, né, para uma posição ali. E ele estava meio que desesperado para encontrar essa pessoa, e ele realmente encontrou um candidato que se enquadrava super bem no perfil. E ele queria muito, né, essa pessoa na empresa dele. No entanto, ele estava um pouco preocupado porque ele ficou sabendo que esse candidato, ele tinha recebido propostas de outras empresas que eram maiores e mais conhecidas que a dele. No entanto, esse candidato resolveu ir para essa empresa, né? Aceitar essa vaga. Daí esse diretor ele perguntou por quê, né, que ele escolheu. E aí o candidato ele falou assim que acha que foi porque os diretores das outras empresas tinham uma voz muito fria ao telefone, se expressavam de uma maneira excessivamente profissional, o que deu a sensação para ele de que ele não passava de uma transação comercial. Só que esse diretor, pelo contrário, ele disse que a voz dele soava como se ele estivesse contente de ouvi-lo e como se ele realmente quisesse que ele fizesse parte da empresa. Aí o diretor conclui falando assim, podem ter certeza, ainda hoje fala ao telefone com um sorriso nos lábios. Então, até mesmo por meio do telefone, que a gente acha que é uma coisa assim mais impessoal, que talvez um sorriso não faria diferença, a gente viu que nessa experiência e no dia a dia a gente sabe que faz diferença sim. E até mesmo tem uma pesquisa feita na Inglaterra,
em 2013, eu deixei o link lá no final da apresentação, depois quem quiser consultar, que mostra que realmente quem sorri de forma espontânea gera empatia e otimismo, tanto para a pessoa que está sorrindo, quanto para os que o cercam. E aí esses bons sentimentos facilitam as relações de amizade e confiança. Então é um princípio muito interessante, apesar de ser simples, é uma coisa bem bacana. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que vai falar do próximo princípio. Esse próximo princípio a gente escolheu, né, que é bem interessante, né, dessa mesma parte, que é um modo fácil de ser um bom conversador. E particularmente eu achei que ele me chamou muita atenção mesmo, pois ele é uma via de mão dupla, né. Ele ensina de um modo que a pessoa, para ela se tornar interessante, ela tem que ser interessada também. E o ouvir da pessoa é essencial, mas também se interessar pelo que a pessoa está falando é mais essencial ainda. Fazer perguntas para demonstrar interesse e por aí vai. Incentivar a pessoa sobre ela falar sobre os seus assuntos prediletos e tudo mais. Ser um bom ouvinte também te ajuda a resolver problemas, como mostrado de alguns relatos da estrutura do capítulo, e alguns deles que foram citados que resolveram praticamente só ouvindo, resolveu o problema que a pessoa estava tendo, né? Um bom exemplo que a gente pode citar aqui é sobre uma loja que ela quase perdeu um cliente regular por conta que a vendedora não soube ouvir, né? Ele relata, né, que a senhorita, né, a personagem que está nos dizendo, a senhorita Henrietta Douglas, ela havia comprado um casaco na promoção, porém esse mesmo casaco ele havia apresentado um defeito de fábrica. Aí ela apontou um problema, né, para a vendedora, chegou na loja, apresentou o problema, e a vendedora mal ouviu ela, não deixou ela terminar o relato dela, e já falou que uma das regras dessa promoção é que não poderia haver devolução. Basicamente foi isso, ela não se interessou de ouvir os problemas da pessoa e só virou as costas, né. E ela se sentiu muito insatisfeita com esse atendimento, né, porque ela, basicamente, a vendedora seguiu à risca, né, as regras da promoção, e após esse atendimento, ela já pensava em deixar de ser cliente da loja em definitivo. Ela já era uma cliente regular e ela já pensava, só por conta desse atendimento que ela não gostou, ela já pensava em desistir de fazer compras futuras, né. Só que, antes de sair da loja, a gerente chegou nela, e ela ouviu todo o seu relato, né, não abriu a boca em nenhum momento, só deixou que ela falasse, e após isso, a gerente ela deu algumas opções para Henrietta, para que ela pudesse contornar o problema, que apesar da regra da promoção não permitir trocas, não está incluso erros de fábrica, né? Então, ela deu opções de ou a loja se comprometer a fazer os reparos, ou a pessoa seria ressarcida do seu dinheiro. E é uma passagem muito boa, né? Vale a pena a gente ressaltar essa passagem, que ela enriquece muito, né, esse princípio. E para a gente só fechar esse princípio, né, tem uma frase muito boa, né? Que ela diz assim: muitas pessoas, elas chamam um médico quando tudo que elas precisam é um público, que seria alguém para que ela pudesse ouvir. Então, às vezes, a maior dificuldade dessa pessoa é que ela só precisa de alguém que ela precise ouvir os seus problemas. Basicamente, esse é o princípio 4. Ele fala a respeito, na verdade, ele dá vários exemplos de como o desafio é motivador, né? Por exemplo, ele cita um dono de uma fábrica de fundição, que estava produzindo pouco, né? Daí ele pergunta para o encarregado, o que está acontecendo, né, que o pessoal não está produzindo? Então, esse encarregado, ele argumenta, fala que já tinha feito promessas de melhoria, já tinha feito ameaças de reduzir o salário, ameaça de dispensar os funcionários, mas nada estava produzindo o efeito esperado, que era de aumentar a produção. Daí, muito sabiamente, esse dono da fábrica pega e pergunta para um dos funcionários quanto que havia sido produzido naquele turno. Aí ele responde que foi produzido 6. Esse dono da fábrica pega e coloca um 6 bem grande lá no chão. Daí isso gerou curiosidade no pessoal que entrou no turno seguinte, né? Aí eles procuraram saber o que era. Quando eles souberam, eles falaram, então tá bom. Então, já que eles produziram 6, a gente vai produzir 7. E aí apagou o 6 e colocou um 7 lá. Aí aconteceu a mesma coisa com o pessoal do turno seguinte, que era da manhã. Eles também ficaram curiosos, procuraram saber, quando ficaram sabendo o que era, produziram 10. Ou seja, aquele estímulo, né, a competição, gerou um engajamento e foi positivo para os resultados da empresa. Então, por isso que o autor fala ali, né, que quando você não conseguir convencer alguém, lance um desafio, para estimular justamente isso. E aí eu trouxe até essa pesquisa feita pela Cato, em 2014, a respeito do perfil dos profissionais brasileiros. E uma das perguntas foi isso, os fatores que mais motivavam a pessoa na carreira. Se a gente vê aí, entre as primeiras coisas, ó, o quinto é justamente ter desafios constantes. 47,2% das pessoas responderam que ter desafios motivam elas na carreira. Então, é um princípio muito bom e interessante para o mundo corporativo. Esse capítulo, né, fale primeiro sobre os seus próprios erros, ele relata de forma simples, né, mas porém bastante enriquecedora, a abordagem que um bom líder ele deve seguir para ter sucesso com quem o segue, por assim vai. Né? Um desses princípios, né, fale primeiro dos seus próprios erros antes de criticar o das outras pessoas. E para ter esse tato, né, de julgar primeiro os seus erros, é necessário olhar para toda a sua jornada, né, onde você passou até aqui, sua história e tudo mais, os erros que você cometeu, para ser o que você é hoje, né, e
consequentemente, você aprendeu errando. Pois quem admite seus próprios erros, né, mesmo sem corrigi-los, mas aprendeu com eles, consegue convencer uma outra pessoa a mudar o comportamento. Para isso, um bom líder ele precisa de humildade, que ele para reconhecer as suas falhas, né, e também ele precisa saber elogiar quando for preciso os acertos de quem o está seguindo. O capítulo traz um exemplo de um pai, que o nome do pai é Clarence Zinhilsen, que ele descobriu que o seu filho de apenas 15 anos, ele já fumava. Porém, o pai, no caso, assim como sua esposa, também praticam do ato. E ele ficou com peso na consciência de achar que isso foi um mau exemplo para o filho. E ao invés de julgar seu filho, ou de castigo, ameaçar e tudo mais, o mesmo explicou o quanto o cigarro fez mal para sua vida, que o mesmo ele começou também a fumar precocemente, e ele virou refém do cigarro até hoje. E ele não conseguindo mais parar. Eles entraram em acordo, né, o seu filho e ele, que ele não fumaria até ele terminar o colegial. Ele estava com 15 anos quando começou a fumar e não fumaria mais, não tocaria em um cigarro até ele terminar o colegial. E mesmo após a conclusão do colegial, ele nunca mais tocou em um cigarro. E isso também não só serviu de incentivo para seu filho, mas também serviu de incentivo para o seu pai. Que ele ficou esse tempo todo refém do cigarro, e quando ele viu a atitude do seu filho, ele também conseguiu parar. Então, a gente consegue ver com esse exemplo claríssimo, né, como reconhecer os nossos erros, ele ajuda na abordagem de quem está próximo de você, independente da hierarquia. Pode ser parente, pode ser funcionário, filho, por aí vai. Então, a parte 4, né, se intitula Faça o erro parecer fácil de corrigir, um dos princípios que a gente melhor achou que mais nós identificamos é o empregue o incentivo, faça o erro parecer fácil de corrigir. Nele narra a necessidade de empregar um incentivo para estimular as pessoas a resolver os problemas, fazendo com que eles pareçam muito fáceis de resolver. E nele narra também vários relatos, e um relato que a gente achou interessantíssimo, também de Clarence, que é Clarence Jones, que ele é um dos instrutores, do curso do Dale, e ele contou, no livro como ele fez um problema para ser fácil, para ele superar a dificuldade do seu filho. Seu filho, com 13 anos de idade, ele sofreu um acidente no qual ele deixou o seu crânio ali deformado e prosseguiu com a cicatriz até perto do couro capilar. E ele passou por um bom tempo, por alguns anos, frequentando aulas de um curso especial, pois os administradores, os professores do curso, imaginavam que ele tinha alguma lesão cerebral que o impedia de aprender normalmente com as outras pessoas. Consequentemente, não relacionado ao acidente, mas ele tinha muitos problemas com matemática. E ele também mal sabia ler corretamente também. Mas um aspecto positivo do seu filho é que ele era muito, muito habilidoso com aparelhos eletrônicos. E seu maior sonho era se tornar técnico de televisores, Mas um problema disso é que, para ele se tornar técnico de televisores, ele precisava ter um conhecimento aplicado em matemática. Aí, com esse problema, ele estimulou seu filho de uma maneira fácil, com jogos de carta mesmo, de cartas educativos, com as operações matemáticas, multiplicação, divisão, soma e subtração. E cada vez que o seu filho acertava alguma operação, ele recebia elogios por conta disso, E ele também, nesse processo, ele propôs um desafio para o seu filho, que era para ele acertar cada carta no intervalo de 8 minutos, No começo, para ele, parecia impossível, ele fazer isso. Mas o Clarence, o pai, ele sempre incentivava a melhorar, e eles comemoravam sempre que ele reduziu o tempo. E assim ele fez entender que o aprendizado era muito divertido, e que o que ele achava antes complicado agora está muito mais fácil. Suas notas na escola, consequentemente, aumentaram, e futuramente o David, seu filho, desenvolveu uma série de modelos altamente complexos, E após isso, ao adentrar na universidade, ele integrou uma sociedade de honra nacional, E uma vez ele descoberto a facilidade do aprendizado, toda a sua vida sofrerá uma transformação. Bom, pessoal, aqui nós trazemos os principais princípios, que nós achamos úteis, de toda a estrutura do livro. E para quem tiver mais interesse, nós deixamos o link com as pesquisas, com das imagens que a gente achou que seriam úteis para quem tiver interesse em conhecer melhor. Então é isso, muito obrigado e até mais.